a gente já conhece. Eu acho que você é adventista, né? Se eu não me engano. Sim. É. Então a pergunta é essa, né? Qual a sua prova que Deus existe? E uma boa noite aí para o Christian também, que chegou aí. Beleza, Denilson. Muito bem. Nós cremos de forma primária, né? De forma primária, a gente crê em Deus pela fé, né? De forma primária. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus aparecer e fizer com que todos vejam Ele, com que todos possam ver a olho nu, então aí já não é mais fé, entendeu? Então aí a pessoa vai crer sim ou sim. Mas, partindo para o campo lógico, eu também sou uma pessoa bem racional, né? As provas que Deus existe, eu olho para mim mesmo e eu não consigo ver um processo de evolução de alguém que surgiu de uma ameba e que essa ameba foi evoluindo, e aí foi evoluindo, e aí chegou o João Pedro, chegou o Denilson, né? Chegou o Roger, o Lucas. Eu vejo assim que nós somos pessoas de uma complexidade tão grande, de uma complexidade tão grande que exige, isto é a minha concepção, exige um criador para uma máquina tão perfeita igual o ser humano. Por exemplo, então assim, se eu falar que um livro veio do nada e começar a insistir nesse lance, vocês vão chegar numa hora e vão falar para mim, João Pedro, você está ficando louco. Não tem como um livro vir do nada, ele teve um autor, né? Eu vejo que o ser humano é muito mais complexo do que um livro, né? O ser humano, ele é muito mais complexo do que um livro. Então, o ser humano, ele tem uma complexidade tão grande que, segundo a minha visão, segundo o que eu vejo, ele exige um criador. O ser humano exige um criador. A natureza, ela então, é tão viu, perfeita, João Pedro? né? Oi. A natureza, então, João Pedro, ela é tão... você vem falando isso aí, mas só que as histórias que você conta de Adão e Eva, de Deus, deixa só de eu fechar o Jesus, pensamento. ela é uma história tão ridícula. Oswaldo, deixa ele só concluir. Oswaldo, deixa ele concluir logo depois. Essa que é a verdade. Se ser humano, eu não posso acreditar numa história que você conta. Não, eu também não acredito não, Oswaldo, mas deixa ele falar logo para ele concluir logo. Oi. Deixa ele concluir deixa logo. Eu concluir, você fica à vontade, tá? Então, assim... Mas eu não estou te ouvindo, João Pedro. Tá, mas eu lembrei desse João Pedro agora, mas depois eu... Agora eu tô ouvindo. Oswaldo, você tem que... Você só respeita um pouquinho o meu tempo, que você já fica à vontade, tá? Então assim... Lembrou, né? Eu não tô lembrei. Você tá? Tá, beleza, vamos lá. Então, assim... Você tá travando um pouco, Oswaldo. Então, assim, o ser humano é de uma complexidade tão grande que exige um criador. Eu não creio que seja fruto de uma evolução de bilhões e bilhões de anos, certo? Assim como um livro exige um autor, muito mais um ser humano exige um autor. Que nem vocês falaram, assim, os remédios, né? Os cientistas eles conseguiram trazer a cura para várias doenças, graças a Deus, na minha concepção. Por quê? Porque Amém. a matéria-prima para qualquer tipo de remédio, ela vem da natureza. A própria palavra de Deus diz que a cura para os povos seria através das plantas. Sem a matéria-prima e sem o conhecimento que Deus dá para o ser humano, é impossível realizar qualquer tipo de medicação. Concluir, fiquem à vontade. Então, Obrigado, Denilson. Então, Lucas. Aqui, logo para começar, tu é ateu, cristão, como é que é? Cara, eu sou um livre pensador, eu fui muito religioso, mas eu vi que jogo não. Beleza, e sobre o tema da live, que questão de provar a divindade, tu consegue provar a tua divindade? Caso tu tenha? Cara, eu até tentava provar, cara, quando eu era religioso, mas não tinha como.
Eu só entrei para dizer para vocês aí, pô, cara, eu acompanho as lives de vocês, é a primeira live que eu entro, né? Tô até nervoso aqui, tremendo, falando com pessoas inteligentes. Seja bem-vindo. A minha concepção de ser humano é assim, tipo, o ser humano sempre vai precisar de alguém para estar no controle, porque ele não é autossustentável nas próprias escolhas. Quer dizer, ele não sabe definir o mal e o bem, quer dizer, sabe, né? Mas é preciso ter alguém no chicote, e aí existe essa questão, tipo, Deus castiga, o demônio, essas coisas assim. É mais fácil para o ser humano viver assim do que tentar ser um ser humano decente, apenas fazendo o bem, apenas gostando das pessoas, apenas fazendo o correto. É mais fácil ele viver com alguém no lombo dele, ameaçando, né? Deus, diabo, sei lá o quê, porque eles têm quem culpar. Tudo é culpa de Adão e Eva, tudo é culpa de Deus, tudo é culpa do demônio, o demônio está por trás de tudo. Quer dizer, é só crescer um pouco como ser humano e ver que tudo depende de você, cara. Tudo, o bem e o mal, o que você faz de bom, o que você faz de ruim, é tua consciência. Então, é sua consciência. Pode perguntar, Roque. Pode perguntar, Roque. Você acredita na Bíblia, né? Sim, eu sou um evangelista da palavra de Deus, creio sim. Tá, você sabe que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, você sabe, né? Qual foi o primeiro ato que esse cidadão fez no Brasil? Cara, ele chegou aqui, fincou a cruz, instituiu o cristianismo, terrorizou os índios, e no momento ele trouxe a Bíblia Sagrada, a tal Bíblia Sagrada junto. Agora, para um pouquinho e pensa, e se o Brasil fosse descoberto pelos muçulmanos, você estaria agora, meu amigo, defendendo o Alcorão. É tradição, é só tradição. Não é fé, é tradição. Desculpa, mas... Posso responder? Posso responder? Sim, com certeza. Tá. Amigo irmão Roque, assim, eu creio assim que antes da própria Bíblia, Deus tem um trabalho no intelecto de cada ser humano, entendeu? Existem coisas na vida da gente que a gente não precisa de Bíblia para saber que é errado, entendeu? Existem coisas dentro da gente que a gente já nasce sabendo que roubar não é certo, que matar não é certo, né? Que você adulterar não é certo. Então, eu vejo assim que a palavra de Deus, antes dela ser escrita, ela é audível no coração de cada ser humano, indiferente se ele é do islamismo, do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo. Eu creio que em cada ser humano, Deus deixou um certo limite e uma certa compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, na minha concepção, Deus não salvará pessoas apenas que conhecem a Bíblia. Deus salvará pessoas segundo o seu conhecimento, segundo aquilo que ele entendeu e aquilo que ele viveu, aquilo que está dentro do DNA de cada ser humano, como eu bem disse, que existem coisas na vida que, né, você não precisa ser ateu para saber que é errado e nem cristão, entendeu? Então, mais ou menos isso seria a minha resposta para ti, Roque. Mas qual Deus salvaria? Que eu preciso saber qual Deus que eu preciso... Eu preciso me entregar para esse tal Deus, mas qual Deus? O Deus dos egípcios, dos gregos, o Deus... Qual Deus? É o verdadeiro. O único... Na verdade, irmão Roque, segundo o meu conhecimento, né, só existe um único Deus. O Deus que criou você, o Deus que me criou, o Deus que criou os ateus, querendo ou não querendo eles, foi o que criou, né? O Deus que criou o universo, o Deus que criou esse planeta, o Deus que criou a vida, ou deu aí o cintilar da vida, o Deus que criou as árvores. Então, só tem um Deus que criou tudo isso. E esse Deus, ele atua constantemente na nossa vida, falando o que é certo e o que é errado. Aí cabe cada um de nós escolher. Ele atua constantemente. Porque existem vários deuses, né? A gente conhece a história, a gente sabe que existem vários deuses e religiões. As religiões se tornaram como time de futebol, né? O meu time é melhor que o teu, se você entrar para o meu time... Basicamente é isso. Menos isso. E você falou que a gente é inteligente, mas aí, ó, somos estudiosos, mas o mais inteligente aí, nossa, tá aqui em cima ali, ó, é o Hércules químico aí, ó.
Esse Não, esse rapaz cara aí é o mais... Esse cara é o mais capacitado aí em várias coisas. Quem sabe na questão bíblica eu seja um pouco capacitado aí, já tenho 20 anos de estudo, né? Também, ela é filha de Zeus, ela é o Hércules, né? Então, o cara é Tá forte. justificado. Não, pera aí, é poderoso, Ah, né? não, mas ele é Não filho vão, de Zeus. Ele é não filho de vão botar, Zeus. É o filho de não vai Zeus. botar um Mesmo deus contra o outro aí. nas- Não vai dar naquele Guerra plano, dos Deuses. parece que God of Vai, War. cuidado que Ravé é assassino. Mano, que ele é Será? suicida, não é o Deus que é muito assassino, sabe? Ele falou, ó, Será? se Mas lá você não tá pular escrito do isso, prédio, você vai não. morrer. Mas lá Se não você tá pular escrito do isso, prédio... não, Tritão. Não, ô mas Lucas, eu sou mais do pensamento do ô Lucas, Oswaldo. quem é que faz o terremoto, pô? Quem é que faz? Alguma Ele criou as leis da natureza. E falou, ó, você não pisa aqui, você não pisa ali. Você não pisa aqui, senão vai Daniel, acontecer isso. Se você eu pisar ali. Cara, Mais ou eu menos sempre isso. eu queria fazer uma pergunta. Tá Eu bom, né? queria fazer uma pergunta para o Daniel. Eu queria fazer uma pergunta para o Pode fazer, Daniel, faça aí aí. eu vou sair da live. Daniel, Fica à você é vontade. ateu, né, Daniel? Isso, ateu. Você é ateu, né? Você é ateu. Daniel, você como um ateu, beleza. Qual é o propósito da vida para você? Nascer, crescer e morrer, ou você crê que tem algum propósito para a vida do ser humano? Então, na questão de propósito, o máximo que eu consigo ver é na questão filosófica. Aí você escolhe uma vertente, sei lá, o estoicismo, niilismo, qualquer Não, uma, não, não. e segue. Não, eu quero saber para você, Daniel, como ateu. Qual é o propósito na sua vida, a tua existência? O que tem de propósito a tua existência nessa terra? Não tem propósito. Na vida não tem propósito, não. A gente faz o que acha melhor dela. Se eu propor um propósito bem lógico para ele, é crescer, se alimentar, Então, reproduzir e manter a espécie. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então, isso Né? aí, isso é o então, curso natural da vida, não é propósito, é diferente. Ô Daniel, Oi. então para vocês ateus, vocês não têm um propósito nesta existência. Não, eu falo só por mim, sabe? Eu sou ateu, mas eu não falo por todos os ateus. Eu falo pra mim, a vida tem o seu curso natural e você faz o que quiser da vida. Não tem Se você quiser Então, bolar um pra propósito, você- você... Qual Se era o você Exatamente, bolar um na verdade, propósito. isso se Então- chama liberdade, né? Qual era o Não é. propósito? Então, de Adão e Eva? então para você esta vida ela praticamente não tem sentido. Não, então, como eu falei, o sentido é você fazer o melhor uso dela, que é como quiser, né? O sentido da vida é Questão de, você... Mas você vai, em questão de sobrenatural, eu não acredito no sobrenatural. mas então não tem sentido. Você vai desaparecer, você vai virar pó. Então me diga aí qual é o sentido da vida, então. Sim. Não é isso que Deus falou? Ele travou pra mim ou só? Do pó viestes, pro pó tornarás. Cuidado. Então, isso aí, Ele não disse, qual a diferença disso aí? cresça, multiplique, encham a terra, aí quando vocês voltar ao pó, aí vocês ressuscitam e vai viver no paraíso. Deus não falou isso, Exato. meu amigo. Ele falou, crescer e multiplicais, do pó viestes, pro pó tornarás. Dias e volta ao pó. E é isso que a gente está fazendo. Mas, ô João, eu consegui responder ou ficou alguma dúvida? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente não pode esquecer também. Não, sim. Ficou. Tem vários propósitos. Você respondeu, Daniel. Era isso que eu entendia de fato, que para o ateu realmente ele não tem um propósito nessa vida. O propósito assim seria existir e depois desaparecer e sem sentido. É uma evolução sem sentido. Para você, Então, mas você perguntou. Mas qual que é o propósito então, cara? Me diga aí qual é. Oi? Qual é o seu propósito, João? Qual que é o propósito da vida? Vamos lá. O propósito para nós é aquilo que aconteceu, é aquilo que Jesus falou. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu ressuscitarei no último dia. Então, o propósito para cada ser humano
Jesus abriu uma miniatura de como é o seu poder. Lázaro, 4 dias numa tumba podre, fedendo, voltou à vida. Então, Deus... Essa parte dependeria de fé. Eu estou falando de Não, deixa ele concluir, deixa ele concluir. Agora eu estou falando de fé. Assim como Deus criou Adão e Eva do nada, usando o pó da terra, Jesus diz que naquele grande dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o propósito dessa vida não é você nascer, crescer e morrer. O propósito dessa vida, Jesus já pagou na cruz. O propósito é um dia todos os mortos em Cristo voltar à vida e voltar à eternidade que Deus um dia vai preparar, que este mundo vai ser reformado, onde não vai ter mais doença, aonde não vai ter mais enfermidade, aonde todas as coisas que um dia afligiu o ser humano não mais vai existir. Então, o propósito para o cristão é um dia voltar do pó da terra para a vida eterna. Este é o propósito. Senão para mim, não tem propósito na minha vida. Se a minha vida é só nascer, crescer e morrer, é uma vida sem sentido. Beleza.